Livro de Gênesis, capítulo 45, versos 1 a 15. Eu vou ler, peço a você que acompanhe a leitura. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, acredito que alguns de vocês tenham estudado, como eu, numa cartilha chamada Caminho Suave. Já vi que alguns conheceram a cartilha Caminho Suave. Era o livro de alfabetização das escolas públicas há muitos anos atrás, não é? E na cartilha Suave, quando eu estava na 3ª série do ensino primário, hoje 4º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Lá com os meus 10 anos de idade, eu li um texto que nunca mais esqueci e que se aplica muito bem ao que eu vou falar com você nesta noite. É o texto de um matemático conhecido chamado Malba Tahan, mas que escrevia crônicas também. E ele contou a crônica chamada Bom, mas não muito. E nessa crônica que eu li aos 11 anos, 10 anos de idade, nunca mais esqueci, há algo aqui de importante para nós. Eu queria ler esse texto de Malba Tahan, que é curtinho, peço a você que me acompanhe. A diligência, entre nuvens de poeira, rolava aos trancos pela estrada. Alguns passageiros, de braços cruzados, meditavam em silêncio. Ouvia-se de quando em vez os gritos estridentes do boleeiro. Na minha frente, 2 camponeses conversavam. Um deles, que parecia o mais velho, falava desta sorte: tenho agora um magnífico pomar em minha casa. Isso é que é bom, ajuntou o outro, com um sorriso de uma vulgar e lorpa amabilidade. Bom, mas não muito, respondeu o velho, pois tenho agora com o pomar um trabalho excessivo. Ah, isso é que é mal. Mal, mas não muito. Graças ao novo pomar ganhei algum dinheiro, e com esse primeiro lucro comprei um porco. Ah, isso é que foi bom. Bom, mas não muito. O porco fugiu de casa e foi para o quintal do vizinho, que se apoderou dele e o matou. Ah, isso é que foi mal. É mal, mas não muito, porque eu dei queixa ao juiz e o meu vizinho foi me obrigado a pagar uma grande indenização. Ah, isso é que foi bom. Bom, mas não muito, porque o tal vizinho, em represália, soltou os cabritos no meu pomar. Ah, isso é que foi mal. Mal, mas não muito, eu matei os cabritos e vendi a pele deles na feira. Ah, isso é que foi bom. Bom, mas não muito. Ah, aquela conversa já começava a fazer-me mal aos nervos.
Eu resolvi descer da diligência mesmo em movimento. Fui, porém, tão infeliz que tropecei numa pedra e caí. Isso é que foi mal, poderá presumir naturalmente o leitor. Mal, mas não muito, pois só assim eu fiquei livre de ouvir durante algumas horas uma história que parecia não ter mais fim. E isso é que foi bom. Eu gostei dessa historinha. Eu achei ela genial. E nunca mais esqueci. Mas eu creio que ela se aplica muito claramente à vida de José e, por extensão, à nossa vida. Você já leu a vida de José, eu suponho. É uma das histórias favoritas que a gente tem na Bíblia. E então, vamos começar lá do começo? José era o filho amado que Jacó, depois de esperar por muitos anos, teve com Raquel. E Jacó amava José com todo o coração e deu a ele uma túnica de manga comprida. Isso é que foi bom. Só que os irmãos de José ficaram com inveja. E quando ele foi lá espiar o trabalho dos irmãos, os irmãos venderam ele como escravo para os midianitas. Isso é que foi mal. Só que o José foi parar na casa de um egípcio chamado Potifar no Egito. E Deus abençoava tudo que José fazia. E Potifar colocou José como chefe da sua casa. Isso é que foi bom. Só que aí a mulher do Potifar colocou os olhos no José e falou: eu quero me deitar com esse moço. E José se negou e ela mentiu sobre José e José foi parar na cadeia. Isso aqui foi mal. Só que aí lá na cadeia apareceram o copeiro e o padeiro de Faraó. E José interpretou o sonho deles. E tempos mais tarde, quando o Faraó teve um sonho, o copeiro se lembrou do José e mandou chamar José. E José se tornou governador do Egito. Isso aqui foi? Tá vendo? E aí você vai olhando para a vida e pensando assim, parece a gente. Tem dia que está tudo certo, parece que está tudo indo bem. Daqui a pouco acontece uma notícia, parece que não. Daqui a pouco parece que sim. Só que se a gente pensa na vida desse jeito aqui, a gente está subindo e descendo, mas não está saindo do lugar, sabe? Sobe e desce. Sobe e desce. Mas eu não gostaria que você visse a vida de José desta maneira. Eu gostaria que você pensasse comigo que enquanto José subia e descia, ele andava para frente. E o movimento que ele fazia na direção da vontade de Deus, indo para frente, era mais importante do que se ele estava subindo ou descendo temporariamente. Vamos pensar aqui, no texto que nós lemos, José já era o governador do Egito. E ele já tinha interpretado o sonho de Faraó. E ele já tinha recebido o poder para juntar cereais, para abençoar o mundo inteiro durante uma grande fome que ia durar 7 anos, conforme José interpretou nos sonhos de Faraó. E agora os seus irmãos que estavam em Canaã, passando fome, vieram ao Egito para comprar comida. Sim, José fez alguns testes com eles para saber se eles tinham mudado. Para saber agora se eles ainda se importavam uns com os outros, se eles tinham a consciência pesada em relação ao que tinham feito com José. E depois que os irmãos mostram que agora sim aprenderam a lição, confiavam uns dos outros, ajudavam uns aos outros e estavam temendo a Deus e até mesmo enxergando o que José lhes fazia como uma disciplina de Deus, agora José se revela a eles. E José diz assim: não fiquem irritados com vocês mesmos, porque vocês me venderam para cá. Mas, na verdade, não foi vocês que me enviaram. Deus me enviou antes de vocês. Porque agora eu, como governador do Egito, posso oferecer comida para vocês quando vocês estão passando fome. E isso aqui foi bom. Percebe a ideia? Então, agora, José está explicando para os seus irmãos essas coisas. E, portanto, ao invés de olhar José amado pelo pai, bom. Odiado pelos irmãos, ruim. Vendido como escravo, ruim. Mas honrado em Potifar, bom. Mas a mulher do Potifar não quer, ruim. E assim a gente vê José subindo e descendo. Pense comigo no movimento que José faz, desde a casa de Jacó até o palácio de Faraó. José está na casa de Jacó, mas ele é vendido como escravo. E ele vai para o Egito. Lá no Egito, ele vai parar na casa de Potifar. Da casa de Potifar, ele vai parar na prisão dos oficiais de Faraó. E da prisão dos oficiais de Faraó, ele vai parar como governador. Sim, ele subiu, ele desceu, ele subiu, ele desceu. Isso aqui foi bom, isso aqui foi mal, isso aqui foi bom, isso aqui foi mal. Mas quando termina a história, ele está no lugar em que Deus planejou para que ele estivesse. Você consegue entender isso?
É por isso que eu gosto da história de José. E José entende isso. Porque ele não fica magoado, ele não fica depressivo, ele não fica aqui com sede de vingança desses irmãos. Não, ele demonstra uma consciência clara. Tudo isso aconteceu comigo. Subi, desci. Foi bom, foi mal. Mas isso aconteceu porque Deus estava controlando a minha vida o tempo todo. Quando Jacó morre, os irmãos de José ainda estavam morrendo de medo. E mandaram dizer para José assim: olha, o papai falou que quando ele morresse era para você ter misericórdia da gente. Mentira, se papai tivesse falado isso, ele podia ter dito na cara do José enquanto estava vivo. Jacó se despediu abençoando todos os seus filhos em Gênesis capítulo 49. Falando a respeito de cada um, ele adotou os filhos de José como seus próprios filhos, Benjamim, Efraim e Manassés. Então, se Jacó tivesse alguma coisa para dizer a José, do tipo, perdoe os seus irmãos, Jacó obviamente teria falado isso em vida. Mas Jacó não sentiu a necessidade de dizer isso. No entanto, os irmãos achavam que deviam dizer isso, porque vai que José está chateado com eles. E quando eles falam isso para José, lá no capítulo 50, no versículo 20, José diz assim: vocês planejaram isso para me fazer mal. E na nossa tradução Almeida Revista e Atualizada está escrito assim: vocês planejaram isso para me fazer mal, mas Deus transformou em bem. É uma tradução possível, mas não é a melhor. E com isso eu não quero que você desacredite a Bíblia que você tem em mãos. Ela é excelente. E a tradução Almeida Revista e Atualizada é das melhores disponíveis em língua portuguesa. No entanto, neste versículo, a melhor tradução seria: vocês planejaram isso para me fazer mal, mas Deus planejou isso para me fazer bem. Uma coisa é Deus transformar uma atitude má de homens para uma coisa boa, mas ela ainda teria nascido má em essência. E outra coisa é Deus usar até mesmo a maldade humana para propósitos bons. Ou seja, uma coisa é quando Deus pega algo que isso aqui foi mal e faz virar isso aqui foi bom. Mas outra coisa completamente diferente é quando você acha que isso aqui foi mal, mas lá no plano eterno, soberano e absoluto de Deus, aquilo sempre foi bom, por mais que tenha sido difícil. E José exibe essa consciência. José entendeu que Deus estava cuidando da sua história. Isso se revela na maneira como ele perdoa os irmãos, na maneira como ele serve a esses irmãos, e isso é importante para que possamos entender. E então, quando você olha a vida de José, você fica se perguntando: o que foi que fez esse moço agir dessa maneira? Ele exibe uma compreensão muito clara daquilo que a Escritura vai falar depois, que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nossa confissão de fé vai dizer assim: a providência de Deus se estende a todos os crentes, e de modo especial Deus cuida da igreja e tudo dispõe para o bem dela. Você já pensou que Deus cuida de você e dispõe tudo para o seu bem? Que na sua vida, aos olhos de Deus, não tem isso aqui foi mal, só tem isso aqui foi bom? Por mais que seja difícil, por mais que envolva uma dificuldade. A Confissão Belga, no seu artigo 13, diz assim: aprendemos que nada nos acontece por acaso, mas pela determinação de nosso bondoso Pai Celestial. Confiamos nisso, pois sabemos que Ele reprime os demônios e todos os nossos inimigos, e que eles, sem sua permissão, não podem nos prejudicar. E sabe, havia propósitos bondosos da parte de Deus em enviar José para o Egito. Por que Deus fez isso? Porque mais tarde Deus iria usar os egípcios para a manifestação da sua glória. Não foi na nação mais poderosa que o mundo já tinha conhecido, com as pirâmides e com tantas outras coisas, que Deus manifestou a sua glória com sinais e prodígios e com as pragas? Assim o mundo inteiro aprendeu que Deus é incomparável, é soberano absoluto sobre todo o universo. Como Deus mostraria isso para nós, se o povo de Israel não estivesse no Egito? Se José não tivesse sido enviado primeiro? Lembre que de todos os hebreus que foram ao Egito, o primeiro a chegar foi José. E agora então Deus manifesta a sua glória lá no Egito. Um segundo propósito bastante evidente do cuidado de Deus ao mandar José para lá: a família de Jacó ia morrer de fome em Canaã, se José não tivesse recebido sabedoria para usar o Egito como o celeiro de plantação do mundo inteiro. Mas há outros detalhes interessantes aqui. A família de Jacó estava vivendo em Canaã, já se aculturando.
já estavam absorvendo os padrões ímpios e pagãos dos cananeus. Como é que era o nome do pai de José? Jacó. E o irmão de Jacó, como chamava? Esaú. Quem é irmão do seu pai? É o seu tio. Seu tio é um parente próximo. E o que foi que Esaú fez? Esaú se casou com mulheres cananeias, que foram extrema amargura de espírito para Rebeca, sua mãe. Ou seja, o tio já está esquecendo Deus e constituindo uma família onde Deus não é importante. E se o povo todo, a descendência de Jacó permanece em Canaã, será que eles continuariam crentes? Então, quando Deus leva todo o povo para o Egito, Deus está tirando a família de Jacó da terra de Canaã para dizer: eu quero vocês guardados aqui. Você lembra que quando eles chegam lá, José fala assim: olha, quando o faraó perguntar aí, digam que vocês são pastores. Eles odeiam pastores. Você já foi instruído a dizer para alguém que você é alguma coisa que aquela pessoa odeia? Normalmente a gente fala o contrário. Não toca em política aqui em casa, porque se falar se é 13 ou 17 ou 22, vai dar briga. Não fala nisso. Tá bom? Tá bom. Você já instrui a pessoa a não dar briga. Pois o José fez o contrário e falou: fala que vocês são pastores, que eles vão mandar vocês para longe. Por que isso? Porque se o povo de Israel, os descendentes de Jacó, as 70 pessoas que saíram de Canaã e foram ao Egito, estivessem lá no meio da corte egípcia, eles absorveriam a cultura, os deuses, a idolatria, o paganismo dos egípcios. Mas quando eles são levados para a terra de Gósen para pastorear rebanhos, eles ficam 430 anos isolados. Quando termina o período de escravidão, sim, eles sofreram. Sim, eles fizeram tijolos para Faraó. Sim, eles foram escravizados. Mas estava todo mundo crente. Você percebe? Ou seja, nos caminhos difíceis de Deus, havia cuidado. Nas decisões de Deus para com o seu povo, que envolviam a traição dos irmãos de José para com José, que envolviam a escravidão involuntária de José, que envolviam a traição da mulher de Faraó, que envolviam o esquecimento dos oficiais de Faraó, Deus estava cuidando do seu povo. E assim a gente vê vários outros problemas. Simeão e Levi, os filhos número 2 e número 3 de Jacó, criaram uma confusão lá em Siquém, quando a irmã de José, Diná, foi violada, que o nome de Jacó se tornou odiado na terra. Jacó tinha que dormir de olho aberto em Canaã. No Egito ele não precisava se preocupar. Judá, o quarto filho de Jacó, tem uma história de impiedade. Ele se casou com uma mulher cananeia e os seus filhos eram ímpios. Onã, morreram diante de Deus por causa da sua maldade. Os sobrinhos de José estão morrendo por causa do seu pecado diante de Deus em Canaã. Qual seria a melhor atitude, a mais amorosa atitude de Deus para com os hebreus? Seria tirá-los dali e levá-los para o Egito. Será que a gente consegue perceber esse cuidado? A gente precisa amadurecer mais na fé para entender que as coisas desagradáveis muitas vezes são as melhores para nós. A gente não gostava quando ficava de castigo. Mas hoje, quando a gente lembra o que o pai e a mãe fez, quando deu um corretivo, quando depois de terem falado com a boca, dirigindo-se ao nosso ouvido, eles usaram as mãos, dirigindo-se às nossas partes mais macias, a gente lembra disso, mas a gente não lembra disso com raiva, a gente lembra disso com gratidão, porque a gente sabe que a gente podia se desviar, e a gente foi amado ao ponto de ser contrariado, a gente foi amado ao ponto de receber coisas desagradáveis. Será que as irmãs aqui, quando levaram os filhos para vacinar, ficaram sorrindo quando as crianças choravam? Estou vendo o nenenzinho aqui. É fácil, irmã, pegar essa bonequinha aí, levar lá no posto de saúde, para aquela enfermeira, enfiar a agulha na coxinha da bichinha e ela olhar assim para você dizendo: mãe, você vai deixar esse absurdo? Tem mulher que não aguenta, fala para o marido: você se vira aí porque eu quero que ela fique brava com você, comigo não, e joga a bomba nas costas do marido. Mas a questão é, nem tudo que faz doer a criança é falta de amor. Nem tudo que nos faz sofrer é porque Deus não está preocupado conosco. Em todos os momentos, sejam quais forem as atitudes de Deus para conosco, Ele está tomando conta de nós. E José sabia disso. Então, na história de José não tem isso aqui foi mal, na história de José só tem isso aqui foi bom. E o que é que muda na vida de alguém que entendeu que tudo é bom, que Deus está cuidando de você o tempo inteiro? E é sobre isso que eu queria te falar. Você já entendeu que Deus cuida da gente o tempo inteiro? E que Deus cuidou de José o tempo inteiro, mesmo quando ele foi vendido como escravo, mesmo quando a mulher de Potifar o traiu, mesmo quando os oficiais de Faraó o esqueceram ali, que Deus estava cuidando dele? José entendeu.
E como é que a gente percebe que José entendeu? Primeiro porque quando a tentação bateu na porta dele, ele negou. Você consegue imaginar a situação? José foi vendido com cerca de 17 anos de idade. Ele deve ter levado aí 1 ano, 2 anos, 3 anos para se tornar o chefe de todas as coisas na casa de Potifar. Ele é um moço de 20 anos de idade. Os hormônios pululam lá dentro do corpo dele. E o bicho é bonito, porque a Raquel, a mãe dele não era bonita? O bicho era bonito. Tão bonito que a mulher do Potifar falou assim: eu quero esse moço. Não é comum a patroa se interessar pelo escravo. Mas para ela se interessar pelo José, ele devia ter grandes atributos. E tem um detalhe. Aquela mulher de Potifar devia ir no spa. Ela devia fazer uma manicure das melhores do Egito. Ela tinha dinheiro para fazer o cabelo, tinha dinheiro para as unhas, tinha dinheiro para os cílios. Você sabe como é que é, né? Nada que um investimento não dê uma ajuda, né, na aparência. Aquela mulher devia ser uma das mulheres mais bonitas que José já viu durante toda a sua vida. Sim ou não? É uma especulação muito ousada? Não, é realismo puro. José está na flor da idade. A mulher bonita do patrão está querendo. Ele está lá sem ter feito nada de errado. Ele está lá como escravo, sendo que na terra do pai dele ele era o patrão. E ele podia bem ter pensado assim: ufa, até que enfim a sorte sorriu para mim. Até que enfim eu tenho uma oportunidade de receber uma indenização da vida. Um pouquinho de alívio no meio desse ambiente estressante. Vou entrar nessa. No entanto, ele sabe que Deus está no controle de tudo. Então ele responde: como é que eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? Você percebe? É muito comum, gente, que quando estamos submetidos a provações, quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, quando a gente tem que esperar e não é na hora, a gente se sinta mais atraído ao pecado. Para dar exemplos comuns de 20 anos de vida pastoral, muitas vezes quando a esposa está na gravidez e não pode ter relação com o marido, ou nos primeiros meses depois do parto, o marido se sente injustiçado por esse tipo de coisa. É onde acontece o maior índice de adultério. Eu não estou chamando todo homem de adúltero, eu não estou dizendo que isso vai acontecer no seu caso, eu não quero fazer terrorismo, mas eu quero te apresentar a mecânica do pensamento das coisas. É quando alguém diz assim: eu não mereço isso que está me acontecendo, e eu estou indo buscar alívio no pecado. Só que José não pensa assim. Isso que está acontecendo não é um castigo que ele não merece. O que está acontecendo com ele, apesar da sua escravidão, é Deus cuidando da sua vida. E se Deus está cuidando da vida de José, e isso aqui foi bom, ele não precisa ceder à tentação. Ou seja, o que muda quando eu sei que Deus está no controle? Apesar das tentações, eu busco santidade. É assim que José se apresenta. É curioso que Daniel, que é um outro personagem da Bíblia sobre o qual nós não conhecemos nada de negativo, Daniel está escravizado na Babilônia, é ou não é? Do mesmo jeito que o José foi levado para o palácio do Egito, Daniel foi levado para o palácio da Babilônia. E do mesmo jeito que ofereceram para José algo que ele não poderia ter, que era a mulher do seu chefe, ofereceram para Daniel algo que ele não poderia ter, que eram as comidas da mesa do rei babilônico Nabucodonosor. Mas o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. E Daniel não vai comer também. Você consegue perceber aqui? Se você entende que Deus está no controle mesmo da sua vida, então quando a tentação bater na sua porta, ela não vai te soar como uma oportunidade, como uma indenização. Se você entende que Deus está no controle, apesar das tentações, você se santifica. Mas um segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui. Apesar das injustiças, José serve. Você já viu alguém que gosta de jogar futebol, mas na primeira decisão do árbitro, em que ele apita a falta e não foi, a pessoa emburra e sai de campo? Será que é só na federação lá de São José dos Campos, de onde eu vim, que tem gente que não sabe perder? Será que é só lá em São Paulo que tem gente que não consegue lidar com as injustiças? E quando acontece alguma decisão que a pessoa não concorda, ela para de trabalhar?
Porque tinha um coral, e eu não sei de nada aqui da igreja, o pastor Christopher não me falou nada, mas tinha um coral que cantava antes da reforma, naquele cantinho lá. E aí teve que reformar a igreja e o cantinho saiu de lá e veio para cá. E a regente não gostou do coral e ela fala, o meu coral cantava lá, aqui eu não canto, aqui eu estou indo embora, aqui eu não trabalho mais, porque nessa igreja aqui, o pastor fala aí, então vai embora. É só em São Paulo, né? Aqui eu sei que não tem, mas vamos falar aqui só para o efeito de você, por acaso, conhecer alguém parecido. Mas sabe o que acontece? As pessoas acham que Deus não está no controle de tudo e a primeira injustiça que sofrem, param de servir, param de atuar. E foi por isso que, quando o pastor Christopher me pediu sugestões de leituras bíblicas, eu passei a ele o texto de 1 Pedro, que foi lido aqui na liturgia. Qual é a glória que Deus recebe quando você faz tudo certo só porque está sendo bem tratado? Trabalhar para o patrão bonzinho, educado, que paga bem, aí é fácil. Ser cristão nesse contexto, todo mundo quer. Mas e na hora que você está sendo injustiçado, na hora que alguém foi promovido na sua frente? Eu não estou dizendo que essas coisas não são desanimadoras. Eu não estou dizendo que essas coisas não possam ser decepcionantes. Mas eu estou dizendo que elas não precisam determinar o seu comportamento. Porque você sabe que Deus estava no controle, inclusive das injustiças que foram feitas contra você. E se você sabe disso, como José sabia, apesar das injustiças, você serve. Não é curioso? Pensa no José, andando de túnica. É curioso, se você já ouviu falar que a túnica do José era colorida, questiona, tá? Porque a palavra colorida vem da tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, a Septuaginta. Mas colorida mesmo não está lá no texto hebraico original. A ideia é só que era uma túnica de mangas compridas. Mas não é um grande problema de tradução. Mas imagina José com aquela túnica de manga comprida, e quanto maior a manga, mais importante era a pessoa. Então, quando Jacó faz uma túnica de manga comprida, ele está dando um testemunho. Ó, o seu irmão vai mandar em vocês. Percebe? Quando você vê as lajes de pedra do Antigo Oriente, você vê que o rei usa roupa de manga comprida e os servos usam roupa de manga curta. E o José andava com roupa de manga comprida. E agora ele foi injustiçado, foi vendido como escravo e está lá na casa do Potifar, muito provavelmente andando sem camisa, igual um escravo egípcio. Ou de manga curta. E aí ele fala, agora também não quero, agora também. Foi assim que ele trabalhou na casa de Potifar? Ele trabalhou de má vontade? Ele fez de qualquer jeito? Você conhece a história? Tudo que Potifar dava na mão dele, ele fazia com excelência. Ele sofreu injustiça, mas ele sabia que Deus estava no controle, então ele servia. Só que o que ele ganhou com isso? Resposta. A mulher do Potifar colocou os olhos nele e quando ele não quis, fez o certo de novo. Não traiu o patrão de novo. E a gente acha que o Potifar entendeu que o José era inocente, porque ele podia ter mandado matar o José, mas ele botou o José na prisão mais chique que tinha, que era a prisão dos oficiais de Faraó. José era um escravo e foi ficar na mesma prisão que o copeiro do Faraó. Parece que o Potifar entendeu que a mulher dele não prestava. Mesmo assim, o Potifar preferiu fazer injustiça com José do que passar a fama de ser casado com uma mulher sem vergonha. E o José sofreu injustiça. Aí José vai para a cadeia. Lá na cadeia, aí o José emburra, certo? Quando o carcereiro pede uma ajuda, o José fala, se vira, amigo, cansei. Ele fala assim? Fala não. Ele trabalha bem dentro da cadeia. E sabe o que acontece? Ele passa um total de 13 anos sofrendo injustiças. Seja na casa de Potifar ou seja na cadeia, dos 17 até os 30, os anos da flor da juventude de José, ele passa na cadeia. Aí o faraó manda chamar José. Aí fala assim, amigo, você interpreta sonho? Olha, se fosse eu, se fosse você, será que a gente não ia dizer assim? Olha, faraó, te fala um negócio aqui pro senhor, sério aqui, ó. 13 anos atrás, eu até acreditava que Deus estava junto comigo. Eu andava de túnica comprida, paletó, né, lavado na lavanderia, trocado toda semana. Mas agora, eu tive até que barbear para vir aqui, o senhor não tem ideia de como eu estava lá naquele buraco daquela masmorra lá. Estava ruim. E o senhor acha mesmo que Deus está preocupado com o que o senhor sonha depois do que Deus deixou acontecer comigo? Esse teria sido provavelmente o discurso de alguém amargurado. Foi assim que José falou com o faraó? Ele falou, não, faraó, pode contar o sonho, porque Deus vai dar a interpretação. Ele nunca questionou que Deus o tivesse abandonado. Então, apesar de ter sofrido muitas injustiças, ele diz, faraó, Deus está comigo e eu vou servir ao Senhor porque eu estou servindo a Deus. Ele serve Potifar, ele serve o carcereiro, ele serve o copeiro e o padeiro do rei, ele serve a faraó, ele serve a humanidade.
que não morre de fome por causa do seu zelo. E tudo porque ele sabe que Deus está no controle de tudo, e isso aqui foi bom. Quando eu sei que Deus está no controle de tudo, apesar das tentações, eu busco santidade. Quando eu sei que Deus está no controle de tudo, apesar das injustiças, eu sirvo, eu trabalho. Mas quando eu sei que Deus está no controle de tudo, apesar das ofensas, eu perdoo. Também foi lido aqui um texto a respeito de perdão, a oração dominical. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você já viu memes de Instagram, de figurinha de WhatsApp, com a pessoa sendo rancorosa? Tem um que eu acho muito interessante que diz assim: quem perdoa é Deus. Eu faço até planilha com a data dos vacilos. Já ouviu falar da mulher? Não é só mulher não, tá? É só porque aqui é para ilustrar. Do pastor que chegou e falou assim: pastor, toda vez que eu brigo com a minha mulher, ela fica histórica. Aí o pastor fala assim: você quer dizer histérica? Não, histórica mesmo. Mas como que é isso? É porque ela começa assim: no dia 28 de outubro de 1972, às 14h13, na casa da minha mãe, você disse, abre aspas, parará, parará, e ela lembra tudo. Você conhece alguém que é histórico? Que guarda aquela amargura na alma? Pois é. Parece que essa pessoa não entendeu que até mesmo as ofensas que são feitas a ela, são feitas para moldá-la e para trabalhá-la. Você sabia que grande parte do seu amadurecimento foi por causa das tribulações que você enfrentou? Que grande parte da sua prudência e da sua sabedoria tem a ver com os tombos que você já levou? Você acha o quê? Que vai ficar sábio trancado dentro de casa sem enfrentar problema nenhum? Grandes homens devem a glória da vida que tiveram às imensas lutas que tiveram que enfrentar. Um dos maiores homens da história da humanidade foi Winston Churchill. Mas ele teve que enfrentar ninguém menos que Adolf Hitler. Você entende isso? E às vezes a gente não entende isso. E não percebe que aquilo que é colocado no nosso caminho para nos ofender pode ser um instrumento de Deus para nos aperfeiçoar. E então a gente perdoa. Se José não tivesse sido vendido pelos seus irmãos, ele teria sido o governador do Egito? E a resposta é não, ele estava em Canaã. Se José não tivesse sido traído pela mulher de Potifar, ele teria sido governador do Egito? A resposta é não. Dentro da casa de Potifar, ele não conheceria o copeiro e o padeiro de Faraó. Se José não estivesse na prisão lá, ele teria sido o governador do Egito? A resposta é não, porque ele estaria solto por algum lugar e quando o copeiro lembrasse dele, ele já tinha ido embora. Ou seja, todas as injustiças que foram cometidas contra José estavam debaixo da soberania de Deus. Você já pensou se fosse eu ou você assumindo o lugar do José? Faraó acabou de colocar o anel no dedo dele, você é o segundo homem do Egito. Colocou o colar de ouro no pescoço dele e falou, você é o cara. Ato número 1 do José. Se fosse eu falava assim, traz a mulher do Potifar. Quero bater um papo com aquela moça. Será que você vai fazer isso? Pega agora 70 carroças, vai lá para Canaã, procura um cara chamado Jacó, que tem 11 filhos, traz todo mundo aqui, junto, numa carroça de 2 metros cúbicos, tudo um em cima do outro, não quero nem saber, zero conforto. Será que a gente não fazia isso? Você percebe? Só que aí chegaram esses irmãos chegaram pedindo comida para José, e do jeitinho que ele tinha sonhado, e o pior é que ele tinha avisado, né? Ele falou assim, a minha espiga estava lá e a espiga de vocês se curvou. Não foi assim? O meu feixe de cereais estava lá e o de vocês se curvou. José contou, feixe de cereais e depois o sol, a lua, as estrelas. Se curvaram, do jeito que ele avisou. E os irmãos zombaram dele. E agora acontece. E ele não chega e fala assim, tá vendo, miserável? Lembra do sonho agora? Não te falei? Ele faz isso. Ele não faz isso. Por quê? Porque ele sabe que Deus estava no controle. Eu sofri 2 grandes injustiças na vida. E uma delas me deu a minha esposa e outra delas me trouxe para Goiânia. E eu sou grato a Deus por conta delas. Quer dizer que eu não sofri? Não, eu sofri. Sofri. Mas eu gosto dessa mensagem e eu carrego ela comigo porque ela me lembra de uma coisa que a gente canta no hino, que diz assim, os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos que nos vêm curar. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que Tu mesmo a levas com um imenso amor. Isso é maravilhoso.
Nada nos acontece sem que Deus esteja no controle. Então, se eu sei que Deus está no controle, apesar das tentações eu me santifico. Se eu sei que Deus está no controle, apesar das injustiças, eu sirvo. Se eu sei que Deus está no controle, apesar das ofensas, eu perdoo. E por último, se eu sei que Deus está no controle, apesar das dificuldades, eu confio. Ele está preso injustamente com 2 representantes da corte egípcia. Justamente o poder que lhe oprime, mas ainda crê que Deus vai dar a interpretação do sonho do padeiro e do copeiro. Ele chega no faraó e ainda acredita que Deus é capaz de atender. Quando o faraó o chama de Zafenate-Paneia, o nome egípcio de José significa Deus fala, ele vive. Deus não morreu, não. Você, José, é a prova de que Deus estava vivo e cuidando de cada uma das suas aflições. Apesar delas, você seguiu confiando. Quanta coisa José fez no Egito. Nos anos de fartura ele economizou o cereal. E aí então nos anos de fome ele salvou a população do mundo inteiro. Os nomes dos filhos de José apontavam para isso. Um dos filhos se chamava Manassés, que significa tornar esquecido. Deus fez eu esquecer de tudo que aconteceu comigo lá para trás, porque ele me recompensou. E o outro filho se chama Efraim, que quer dizer fertilidade. Ou seja, eu estou sendo fecundo e abençoado aqui nessa terra. José acreditava tanto que Deus estava no controle de tudo, que ele mandou fazer previsão para os seus ossos. Ele falou assim, Deus não prometeu para o nosso bisavô Abraão que a gente ia ser dono da terra de Canaã? Pois é, nós não vamos ficar aqui para sempre, não. E o dia que for para voltar, eu quero que vocês levem os meus ossos. E sabe o que é bonito? Quando você vê Moisés liderando o povo de Israel em direção a Canaã, os ossos de José estão indo para lá. 430 anos depois, o José ainda está dando um testemunho dizendo assim, não falei que ia dar tudo certo? Não falei que Deus está no controle? Então calma. Percebe? Aí então eu tenho que perguntar para você, você acredita mesmo que Deus está no controle? E agora eu posso contar uma história minha. Meu pai já morreu mesmo, ele não vai ficar bravo. Meu pai tinha trabalhado com pneus durante uns 20 anos. E aí então deixou a loja para o meu irmão e foi advogar novamente, ele era advogado. Só que eu achava que como advogado aposentado por 20 anos, retornando ao serviço, meu pai não seria a pessoa mais eficiente logo de cara. E eu era seminarista. Eu tinha um Fiat Uno, que valia uns 3 mil reais. E alguém clonou a placa do meu Fiat Uno e tomou 2.500 reais de multa. E elas chegaram todas no meu endereço. 2.500 reais de multa, se o Uno custa 3 mil, você já sabe o que significa, né? Perdeu o carro, já era. E eu estou com aquele monte de multa, com foto do radar aqui no bolso, indo para a casa do meu pai visitá-lo. E o meu pai sentiu no ar, falou, o Márcio não está bem. Ele, o que foi, filho? Não, pai, nada não. Ele falou, não, me conta. Aí eu falei, não, pai, é que eu tomei umas multas aí e tal. Ele falou, deixa eu ver. Eu falei, não, pai, deixa para lá, porque eu sabia que ele ia querer ajudar e eu não estava confiando nele. E ele olhou e falou assim, não, daqui. Aí ele olhou e falou assim, isso aqui eu vou resolver. Dobrou e colocou no bolso. Aí eu falei, não, pai, não faz isso não, daqui que eu resolvo. Só que eu sou daquela geração que pedia benção para o pai e para a mãe, chamava o pai de senhor, e o pai mandou, eu não tinha coragem de falar mais nada. Já estava casado, já estava no seminário, mas ele falou, deixa que eu vou resolver, não tive condição de falar mais nada. Mas ele notou que eu estava incomodado. Ele falou, para menino, vamos comer um pudim daquele que você gosta. Ele chamou a minha mãe e falou, Márcia, traz aquele pudim. Gente, pensa num pudim que não descia, eu engoli e o negócio não passava aqui no pescoço. O pudinzinho que saiu, entrou travado, sabe? E aí, isso era um sábado. Passou o domingo, chegou segunda-feira de tarde, meu pai me ligou, falou, passa aqui em casa. Eu fui lá na casa dele. Cheguei lá, ele me entregou todas as multas com o carimbo de cancelado do Departamento de Trânsito de São Paulo. Eu falei, pai, como é que o senhor conseguiu isso? Ele falou assim, é porque eu voltei para a advocacia e eu estou envolvido no Departamento de Trânsito, eu estou trabalhando com isso. E eu conheço agora todos os mecanismos de recurso. E assim que eu olhei as fotos no radar, eu percebi que o seu modelo de carro é assim, assim, que o seu modelo de para-choque é assim, assim. E enquanto você comia aquele pudim que não desceu, eu fui lá e fotografei a traseira do seu carro e entrei com recurso. E consegui mostrar logo na hora, o seu recurso foi deferido de pronto. Eu pensei assim, se eu soubesse que o meu pai era tão bom, eu tinha curtido mais o pudim. Você entende? Eu tinha aproveitado mais.
E a pergunta é, o seu Deus, qual que é o tamanho dele? O seu Deus está tomando conta da sua vida mesmo? Seu Deus é bom? Então tudo que acontece com você, é isso que foi bom? Então confia. Então quando a tentação aparecer na sua porta, diga, você não é uma oportunidade não, eu vou me manter santo para Deus. Então quando a ofensa vier, quando a injustiça vier, sirva. Quando a ofensa vier, perdoe. Quando a dificuldade vier, confie. E para terminar, eu quero dizer o seguinte, o José nem entendeu tudo o que estava acontecendo. A gente consegue entender mais do que o José foi capaz. Significa que a gente tinha que confiar ainda mais do que o José. Porque, se você parar para pensar, a Bíblia não é um livro que fala de José, a Bíblia é um livro que fala de Jesus. E a história de José está falando de Jesus, sabia? Vamos à comprovação? Existe um pai que ama o seu filho. Eu não estou falando de Jacó, eu não estou falando de José. Eu estou falando de Deus o Pai, eu estou falando de Deus o Filho. Esse pai honra o seu filho, mas os irmãos não gostam dessa honra. Deus aparece no batismo de Jesus e diz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Os judeus ficam morrendo de ciúme. E aí então os irmãos traem o filho favorito. Jesus foi traído. Mas esse filho favorito é tentado e não cai na tentação, como Jesus foi tentado no deserto e não caiu. E agora esse filho é condenado injustamente. Como José foi condenado no caso da mulher de Potifar, Jesus foi levado à cruz sem ter feito nada de errado. E aí então esse filho que foi condenado injustamente está do lado de dois criminosos. E eu não estou falando do copeiro e do padeiro de Faraó. Eu estou falando de um ladrão à direita e um ladrão à esquerda da cruz. Desses dois criminosos que estiveram com o condenado na prisão, um deles foi salvo e o outro foi terminantemente condenado. E eu não estou falando do copeiro que foi restaurado ao serviço e do padeiro que foi enforcado. Eu estou falando do ladrão da cruz que estava com Cristo no mesmo dia no paraíso e do outro que certamente está no inferno. E aí então da prisão, esse filho amado por seu pai sai direto para se tornar um homem de extremo poder e autoridade. Jesus, do seu sepulcro, ressuscita, sobe aos céus e se assenta à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E agora esse irmão abençoa o mundo inteiro com a sua sabedoria e o seu poder, pois Jesus Cristo do seu trono está abençoando a mim e a você. E agora se chegam a esse irmão traído, os que outrora o traíram e o abandonaram. E ele os perdoa e ele os abençoa. Nós somos os irmãos de José nessa história. Nós somos aqueles que traíram aquele que foi enviado por Deus para nos salvar e que mesmo assim fomos perdoados. Deixa eu contar um negócio para você. Isso aqui foi bom. E quando a gente entende isso, portanto, a gente confia, a gente se santifica, a gente perdoa, a gente serve. Que Deus nos abençoe para que isso seja realidade na nossa vida. E possamos fazer como Jesus. José foi injustiçado. Jesus foi muito mais. José foi traído. Jesus foi muito mais. José foi tentado. Jesus foi muito mais. O diabo veio em pessoa e não na forma da mulher de Potifar. E Jesus está se oferecendo para nos ajudar. E Ele está dizendo, vem a mim, você está cansado, sobrecarregado, eu te alivio. Pede a mim, porque eu vou interceder junto ao Pai Celestial por você. Eu passei pelo que você está passando, mais do que aconteceu com José, mais do que aconteceu com você. Eu sou poderoso para te socorrer. E entenda, eu estou cuidando de você, eu vou te ajudar. Isso aqui foi bom. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.